3 não tem mais. Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Ao vivo, esse programa de hoje é comemorativo aos 75 anos do Ateneu, que vai ser dia 1º de maio. Daqui até lá vai ter festa, vai ter surpresa que a diretoria está preparando aí, mas se eu falar agora, deixa de ser surpresa, a menos que eles quiserem falar, né? Algumas eu estou sabendo, mas não posso falar. Cássio, no último bloco a gente estava cortando, eu queria que você completasse aí para a gente ter algumas perguntas aqui já. Para concluir, Rubão, o futebol hoje exige não só paixão, então exige uma gestão um pouco mais comprometida e não cabe mais aquelas aventuras de começar um projeto e tá aí, como no passado, até arrecadando dinheiro, juntando dinheiro para fazer as viagens. Então é o seguinte, tem que ser algo pé no chão e nós da diretoria, nós entendemos isso e só vamos fazer ou assumir qualquer compromisso desde que a gente tenha condições de concluir. E assim será para a nossa comemoração dos 75 anos. Então vamos lá, primeira pergunta aqui do blogdeveneta.com.br. Nós estamos falando da reestruturação do Ateneu que foi feita, que vocês fizeram. Aí ele está perguntando, digamos que o estádio esteja pronto e validado em todos os quesitos. O que faltaria para o Ateneu voltar a disputar competições oficiais da Federação Mineira? Quem responde? Fica à vontade. Eu passo o presidente. Basicamente, o que a gente precisa para voltar a disputar competições oficiais, em relação ao estádio, são pequenas obras para ganhar o título do AVCB, que o Corpo Bombeiro existe para qualquer tipo de evento, né? A gente precisaria de ter um vestiário melhorado, até mesmo para poder receber com cordialidade os nossos adversários, e uma gestão de orçamento para que a gente pudesse fazer uma captação e poder disputar um torneio anual, né, com receitas e despesas, tudo corrente. Mas em relação à estrutura física, seria o AVCB, uma reforma de vestiário, e se a gente... Mas, Rubão, como a pergunta dele foi considerando que o Ateneu já tenha conseguido essa validação para disputar, quando eu falo que passar a palavra ao presidente, mas é o seguinte, nós precisamos de uma estrutura financeira e de gestão condizente com a realidade atual para que esse projeto não seja interrompido no meio do processo. Pois é, de onde vem essa receita? Tá, mas aí nós vamos buscar, claro, nós temos N possibilidade de parcerias, mas nós vamos deixar o clube preparado, que aí eu acho que eu vou chegar onde essa pessoa fez a pergunta. Cristiano Gilvan, do Blog Cristiano Gilvan, um abraço, amigo. Eu vou deixar o seguinte, para investidores, para a SAF, porque essa é a tendência do futebol mundial, e é o que vai trazer sustentabilidade, alguém profissional e financeiramente estruturado para que seja feito esse planejamento, para que a gente possa disputar, que nós não vamos começar a disputa sem ter uma estrutura por trás. É dessa estrutura que está perguntando aqui também, viu? Uma outra opção, né, até amadurecer, né, a questão da SAF, que seria o melhor modelo, né, para fazer um processo bem profissional e a longo prazo, era a convocação da sociedade organizada, empresas, o setor público, políticos, torcedores. Aí assim, seria essa convocação e esse apoio. A gente conseguiria, né, alavancar, né, essa verba e fazer um planejamento, tá? Que não se faz um futebol para um ano só. Então nós precisamos fazer um planejamento para os próximos 3 anos, para a gente, né, através da base, a gente fazer o time, né, de profissional, o time júnior, certo? Mas então, tem outra pergunta. Então, se a sociedade não abraçar essa causa, fica difícil para o Ateneu e qualquer um outro clube da cidade. Nós vamos entrar na sociedade quando a gente for perguntar daqui a pouco sobre a SAF, porque eu acho que esse pedido de sociedade, empresários, vocês estão fazendo há anos e quase que não apareceu ninguém, poucos que apareceram. Rubens, em rápidas palavras, o problema do futebol de Montes Claros, na minha visão, que eu fico me perguntando e entregando o tempo todo, é que primeiro precisa ter um planejamento. Então, nunca foi feito um planejamento sustentável para o futebol de Montes Claros. Nunca alguém apareceu com uma proposta de planejamento sustentável. Primeiro ponto. Aí fica aquela pergunta. As pessoas não acreditam, não investem porque não tem planejamento
ou porque não tem planejamento, as pessoas não investem. Então, não aparece ninguém com planejamento. Então, o que nós pensamos agora é o seguinte: nós não queremos ser aventureiros. Nós só vamos fazer qualquer tipo de planejamento ou projeto desde que seja sustentável e ele esteja amparado em todos os aspectos, inclusive o principal, que é financeiro. E outra pergunta aqui do Cristiano sobre... Léo começou a falar de reformas. Ele está perguntando, há possibilidade de reformar as arquibancadas, mesmo com as rachaduras que tem hoje, ou tem que construir novas arquibancadas, começando do zero? Aí o presidente que é Não, construtor. tá. Em relação às arquibancadas, são trincas que não tem nenhuma influência estrutural. Elas simplesmente são trincas que só Ao longo do tempo. reconstituir elas, certo? Recuperá-las. Certo? Então, a arquibancada para melhorar ali seria uma arquibancada melhor seria colocar cadeiras na arquibancada. Isso faz parte de um planejamento mais para frente. Não é prioridade do Ateneu hoje. Tá? Então, a arquibancada ela vai ser pintada, vai ser recuperada as trincas e fazer uma pintura. Nós estamos vendo imagem lá da cadeira, acho que é o único clube aqui que tem cadeira nas arquibancadas cativas, né? Isso. Nós estamos vendo lá, de mais de 60 anos isso aí, né, gente? São 60 anos 200 cadeiras que nós temos lá. 200 cadeiras. Pretende construir do outro lado lá, presidente? Nós estamos vendo lá no fundo, que já era plano de fazer ali, que não dá para passar da fazenda. Acho que não dá nem para construir nada ali, porque é muito espaço pequeno. Aí vai depender da evolução, né? Da Não evolução. é prioridade hoje. Porque hoje nós temos 3 mil lugares para ser ocupado. Né? Então é difícil, né? Muito eventual. Esse público, né? Qual que é a prioridade mesmo hoje do Ateneu? O simples, o básico, que é pequenas reformas que nos permita receber o AVCB e a liberação, o aval da Federação Mineira, é o básico, porque nós temos que priorizar aquilo que vai gerar a oportunidade de a gente reativar o processo do futebol. E para reativar o processo do futebol, nós precisamos de realizar esses básicos. Eu tenho uma pergunta aqui. Porque a gente não tem estrutura. Como é que eu vou pensar nisso? O Cristiano acho que já pensou isso na frente. Então, assim, você Sim, falou, por favor. a finalidade hoje é voltar às competições, seja Sim. mineira, principalmente mineira, né? Sim. A nível de primeira divisão. Então, ele pergunta aqui, é verdade que o clube está parado desde 2021? Tanto tempo sem competições oficiais, o processo de filiação do Ateneu tem que começar do zero ou tem como revalidar, né, lá na federação e não pagar as taxas ou pagar as taxas integral como se fosse um novo clube? Não, isso já foi conversado, inclusive, com o presidente da Federação Mineira, desde antes, na época que Jurandir mora em Belo Horizonte, é só realmente renegociar essas pendências que o Ateneu tem em relação à Federação Mineira e vida que segue. Não precisa criar outro clube, não? Não precisa criar outro clube. A dívida hoje gira em torno de quanto, do Ateneu? A gente acredita que deve ter em torno de uns R$80 mil, por aí. Pagável, né? Com possibilidades de renegociar isso a longo prazo. E até cair, né? Há o interesse da federação, isso já foi manifestado, de fazer essa renegociação. Mas nós temos que priorizar o quê? O mínimo, né? Não adianta pagar a federação agora, sendo que a gente não tem, vai faltar recursos para a reestruturação. É verdade. O Rogério, vocês conhecem, Rogério Silva Guerra, conhece, está mandando um abraço para o presidente aqui no YouTube, Momento Esportivo 20, para o presidente Osmar Cunha e sua diretoria executiva. Viva o Ateneu. Aí. Rogério Baixinho, né? Lembra quem é, né? Grande abraço, atleticano, Rogério. advogado. Grande companheiro lá. Tá certo, gente, vamos lá. Categoria de base. Acho que o Maurício tem aí. O Ateneu está com a categoria de base. Inclusive foi campeão da Copa José Maria Melo, na última, né? Eu fui lá. Da base, Marcelo, que não estava lá ainda, tinha o Jorge, que deixou. Foi campeão feminino. Olha aí, esse é o time feminino do Ateneu. Ó. Foi campeão da última Copa José Maria Melo, é o atual campeão. Nós somos lá, essa imagem é exclusiva, só nós que temos, viu? E só para fazer um parênteses, esse aí não é o nosso gramado, viu? Isso é no Campo Casimiro. Exatamente. Isso, exatamente. Isso é lá no Campo Casimiro. Olha lá. O Ateneu ganhou. Inclusive, o Funorte, que esse time de vermelho era ia disputar a primeira divisão, estava preparação, mas deu Ateneu. Tem intenção, já respondeu, né? Mas eu vou fazer o pedido novamente. Porque o Igor esteve aqui há 2 semanas e que eles pretendem, estão jogando, treinando no domingo. Existe uma possibilidade, assim, de curto prazo para que essas meninas disputem a competição estadual? Ou não, enquanto não negociar a dívida da federação?
Toda competição oficial da federação vai depender da nossa negociação com a filiação. Mas, assim, os times continuam treinando, né? E o Ateneu vai estar sempre incentivando o futebol feminino, né? E as outras categorias de base. Este ano já passou o prazo das filiações para a disputa dos campeonatos. Isso. Né? Então, nós estamos preparando para o segundo semestre, regularizar a nossa situação para o ano que vem, possivelmente, né? Eu acho que é simples o entendimento, presidente, de que é o seguinte, nós estamos esse ano, até porque ficou inativo por causa de pandemia, retomamos agora, já estamos em pleno treinamento para participar das Copas regionais, vamos participar, tanto na categoria feminino quanto base, os meninos, masculinos também, e com isso nós precisamos de quê? Preparar a nossa estrutura para que a gente esteja habilitado para disputar os campeonatos futuros, e mais do que isso, que nós estejamos totalmente preparados para receber, caso apareça, algum parceiro, algum investidor, alguém que possa nos auxiliar na gestão. Porque hoje nós estamos com a gestão executiva, aí com 6 pessoas, não é isso, presidente? 6 abnegados, por enquanto, e precisamos, como o nosso diretor Léo tem solicitado, a participação e envolvimento de mais pessoas. E mais do que nunca. Pois é, eu vou O te contar um pouquinho aí. o conselho está conosco, apoia, e vamos precisar mais do que nunca do apoio do conselho, para que junto com o conselho, uma gestão bem harmoniosa, a gente consiga preparar o Ateneu para que ele esteja apto a participar de competições de alto Pois é, nível. falar em de conselho, melhor abraçar nível. o conselheiro Joaquim, né? Está aqui assistindo também conosco. Vitão, muito obrigado. Mandou uma mensagem, está assistindo aqui, tá? Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Grande abraço. Vitão, gestor e hoje é um dos diretores da SAF, a segunda SAF do Brasil, né? Que é Do o Atlético. Atlético São João del Rei, a sensação do Campeonato Mineiro 2022. Vocês falaram em planejamento e arrumar casa logo. Tem um planejamento, vocês devem ter feito, lógico, para curto prazo. Alguma empresa já foi procurada, você já tem alguma carta, não, talvez não queira falar, porque possa atrapalhar, para de imediato, vestiário, cabine de rádio, liberar outra saída de emergência que o bombeiro tem que fazer, tem uma no fundo e outra. O que vocês têm planejado para os 75 anos do Ateneu agora? Eu De vou passar imediato. a palavra para o nosso presidente, eu acho que ele está mais apto a falar. O que tem aí, presidente, de novidade? De imediato. Nós já temos planejamento para essas obras, né? Já sabemos o que tem que fazer, né? E uma previsão já de investimento, mas não temos ainda os parceiros para, junto com a diretoria, com o conselho, fazer esse investimento. Então, nós estamos abertos a recebê-los, né? Para ajudar a compor com a gente essas obras. Eu A vou, última vez que Rubão, você esteve aqui, mas também você estava procurando, né? A coisa não está fácil, né? Está difícil, né? mas Não, o a Rubão, pandemia, né, eu vou dar- inibe todo. eu vou dar um furo aqui, sem autorização do nosso presidente maior, de Léo, mas é o seguinte, nós não vamos medir esforços para que no dia 1º de maio nós tenhamos a inauguração da nossa iluminação. Por quê? Porque nós já temos os refletores comprados, nós já temos o gerador e precisamos agora só a parte de mão de obra e, claro, cabos. E com isso, ainda que seja necessário fazer um esforço interno entre nós da diretoria executiva e com o apoio e ajuda também do conselho, nós queremos, a nossa meta principal hoje, primeira meta nossa hoje, é inaugurar dia 1º de maio a iluminação. Ainda que seja necessário a gente fazer um sacrifício entre nós, diretores. Presidente, desculpa, mas eu antecipei aí essa nossa ansiedade. Então, nós não temos recursos, mas temos interesse e boa vontade. E contamos com o apoio do Conselho. Joaquim é um dos grandes abnegados, grandes colaboradores do Ateneu de muito tempo. E nós queremos o apoio do Conselho nesse momento para nos ajudar. Alguma promoção especial para levantar esse recurso para dia 1º de maio nós estarmos lá e fazendo a cobertura com a iluminação?
Bom, eu vou antecipar só uma delas que eu estou sabendo, e o presidente está aguardando as 7 chaves aí. Nós vamos fazer uma camisa comemorativa aos 75 anos, e com ela nós pretendemos, com o apoio de todos, adquirir recursos. Pretendemos fazer uma campanha interna junto com o Conselho, para nos ajudar, com sugestões também, e uma campanha interna da diretoria executiva. Isso é o básico, assim, festivamente, para arrecadar. Claro, tem outras ideias, mas que não dá tempo de fazer mais para frente, que seria a campanha através de feijoada, essas coisas todas. Mas a gente sabe que é difícil, você sabe que é difícil, mas nós colocamos como meta presentear a cidade de Montes Claros, os atenenses, os conselheiros, a diretoria executiva, todos os desportistas, em especial os atletas do Ateneu hoje, com a iluminação no dia 1º de maio. Esperamos que a gente consiga essa meta. Então, segurei que a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta e nós vamos querer saber dos nossos convidados. O Ateneu tem pretensão de ser transformado em SAF, como aconteceu com o Cruzeiro e com o Atlético? Eles vão falar depois do nosso intervalo comercial. E se já tem alguma coisa encaminhada? Mande suas perguntas aqui no YouTube, Momento Esportivo 20, tudo junto. Aproveita e inscreve no canal e faz um like para aumentar os nossos seguidores e você for comunicado toda vez que tivermos ao vivo. Momento Esportivo, 13 anos no ar.